Tendo a mente de Cristo. Nessa manhã, gostaria de meditar com vocês na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que assim nos diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Paulo se encontrava preso em Roma, provavelmente por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, quando escreveu a carta à igreja de Filipos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia, no norte da Grécia, uma colônia romana. A sua população era composta principalmente por cidadãos romanos, veteranos do exército e gregos. Havia poucos judeus, tanto que não existia uma sinagoga sequer, o que era raro nas cidades visitadas por Paulo. A evangelização da igreja, por sua vez, foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta de 50 depois de Cristo. Está lá narrada no capítulo 16 de Atos. Apesar da prisão, o tom da carta é de alegria, encorajamento e gratidão, o que contrasta com a situação difícil em que Paulo se encontrava, né? Estava preso. É nessa circunstância em que Paulo, escrevendo àqueles amados irmãos, ele encoraja a que eles permaneçam firmes na fé, apesar das dificuldades e perseguições. Também Paulo se preocupava com a unidade e humildade dentro da comunidade da igreja. Não obstante aquela igreja ser próspera, Paulo exorta aqueles irmãos a que tivessem um sentimento de humildade. É por isso que ele, no versículo 1, ele diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. É o que Paulo vem dizer no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 2. É que mesmo que nós tenhamos a nossa vida abençoada, próspera diante de Deus e da nossa comunidade, nós não devemos nos deixar levar pelo sentimento de orgulho, pelo sentimento de superioridade, achando que somos mais abençoados por Deus porque merecemos. Não é dessa forma. O pensamento do apóstolo é que todos tivessem o mesmo sentimento que Cristo teve quando veio a este mundo, porque ele continua no versículo 6 dizendo que mesmo ele existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, no qual Paulo vem dizer que era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Cristo não veio e se apresentou como sendo Deus, mas ele se apresentou como sendo um servo. Ele humilhou a ponto de se tornar servo para servir a cada um de nós. E é nessa perspectiva que o apóstolo chama a todos aqueles irmãos a que tenham esse mesmo sentimento, olhando para o nosso próximo como sendo mais importante do que nós. Esse é o sentimento do servo. Ele saber considerar aquela pessoa como superior a si mesmo. Foi esse o sentimento de Paulo. Foi esse o pensamento de Cristo Jesus. Então, o apóstolo chama aquela comunidade
abençoada a que se desvencilhe dos sentimentos de superioridade, de importância e que todos passem a viver em uma unidade, em um mesmo sentimento, porque, como já diz o ditado popular, que a união faz a força. É através da união que a igreja cresce. É através da união que o evangelho prospera. E quem é contrário à união da igreja, senão o inimigo de nossas almas? Porque ele não fica satisfeito quando vê a comunidade de irmãos reunidas em união, amando uns aos outros, porque esta união, este amor, faz prosperar o amor de Cristo, faz prosperar o pensamento de Cristo Jesus. Que esse exemplo continue permeado em nosso meio, como Igreja de Cristo, tendo todos um mesmo sentimento, todos uma mesma direção, todos nós em uma só unidade, porque na unidade da Igreja há prosperidade, há libertação, há salvação. E que nessa perspectiva possamos todos nós caminhar com Cristo, na mentalidade de Cristo e no poder do seu Santo Espírito. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus faça resplandecer a sua bênção sobre cada um de vocês. Que a graça de Cristo Jesus e o seu amor esteja com todos vocês neste começar bem.